reis de Israel. A Bíblia fala de um profeta, o nome dele é Elias, um profeta que surgiu como que do nada. A sua vinda não foi anunciada, ele aparece no cenário, no contexto de Israel, de uma forma inesperada. E quando ele chega, ele já chega profetizando. Quando ele já chega com uma palavra de autoridade. Quando ele já chega falando coisas que o povo não queria ouvir. Porque quando o profeta Elias chega, Israel estava vivendo um dos seus piores momentos. Israel havia perdido o temor a Deus e havia perdido também a sua identidade espiritual. Israel não conhecia Deus como verdadeiro Deus. Israel não reconhecia Deus como o verdadeiro Deus. E pessoas, quando elas caem em apostasia e em idolatria, elas começam a fazer coisas estranhas. Pastor, o que é apostasia? A palavra apostasia significa abandono de fé. A pessoa, ela começa a abandonar aquilo que ela acredita. Ela abandona Deus, ela abandona os preceitos de Deus, ela abandona os princípios de Deus, ela abandona os princípios do reino de Deus, e ela começa a fazer coisas estranhas. O povo de Israel estava vivendo em apostasia, e como se não bastasse, o povo de Israel também caiu em uma idolatria. O que é idolatria, pastora? A idolatria não é só adorar imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que você dá mais valor do que a Deus, tudo aquilo que você valoriza mais do que valoriza a Deus, você está idolatrando essa coisa. Então Israel, ele perde a identidade espiritual, eles deixam de adorar a Deus, eles começam a adorar imagem de escultura, eles começam a adorar Baal, eles começam a cultuar a Baal, eles começam a ter atitudes estranhas. Todas as pessoas que abandonam a sua fé, elas começam a ter atitudes estranhas. Elas começam a olhar o horóscopo todos os dias. Elas querem saber o que o signo delas está dizendo naquele dia. Pessoas, quando se apostatam da fé, elas têm atitudes estranhas. Elas procuram cartomante para ler a mão. Pessoas, quando se apostatam da fé, elas procuram pessoas que traz o seu amor em 3 dias. Quem conhece alguém assim? Pessoas, quando se apostatam da fé, elas começam a ter atitude estranha. Elas começam a fazer orações contrárias. Elas começam a agir o contrário de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque quando elas se apostatam da fé, elas começam a perder aos poucos a sua identidade, e elas já não começam mais a buscar o verdadeiro Deus, elas já não sabem mais quem é o verdadeiro Deus. Pessoas, quando perdem a sua identidade, elas procuram qualquer coisa, elas se apegam em qualquer coisa. Mas cadê o povo que ainda tem identidade, que ainda adora a Deus, que ainda sabe quem é Deus, que ainda busca Deus, que ainda sabe aonde encontra Deus, que ainda busca a presença de Deus, independente do que acontecer, elas ainda estão na presença de Deus. O rei que reinava na época conhecia Deus. O nome dele era Acabe. Só que a Bíblia vai dizer que esse homem, ele cometeu uma loucura espiritual. Me pergunte qual? Ele se casou com uma sacerdotisa de Baal. Ele cometeu uma loucura espiritual. Ele se casou com uma mulher que adorava a Baal, e essa mulher que adorava a Baal, cujo nome era Jezabel, ela destruiu a adoração a Jeová, ela destruiu o culto a Jeová, porque ela exercia muita influência sobre o povo. E esta mulher, ela tinha uma particularidade terrível: ela não gostava dos verdadeiros profetas, ela não gostava dos profetas que profetizavam da parte de Deus. O espírito de Jezabel tem raiva de profeta, o espírito de Jezabel não gosta de profeta. É por isso que o espírito de Jezabel, ele tenta calar a igreja, tenta calar a boca dos profetas da igreja, porque o espírito de Jezabel, ele tem ódio dos profetas que profetizam e fala da parte de Deus. E a palavra do Senhor diz que essa mulher, por adorar a Baal, ela começa a influenciar o povo para que eles também adorassem a Baal. E Jezabel, ela fazia isso através de uma mentira. Jezabel mentia para o povo que quem mandava
mandava pão, que quem mandava provisão para todo Israel era Baal. Através da mentira, o diabo consegue levar muita gente para longe de Deus. Todas as vezes que o diabo ele quer levar alguém para longe de Deus, ele vai aplicar uma mentira na cabeça dessa pessoa. Ele vai tratar de levar essa pessoa ao mais alto nível do engano, porque um homem e uma mulher em sã consciência jamais deixará de adorar a Deus. Mas quando essa pessoa começa a dar ouvido a Satanás, ela adora tudo que ela vê na frente. Mas aqueles que estão firmados em Deus, aqueles que estão firmados na verdade e no amor de Cristo, eles jamais deixarão de adorar o nome do Senhor. Romanos capítulo 8 versículo 35 se cumpre na vida dessa pessoa. Ei, quem nos separará do amor de Cristo? Não é a tribulação, não é a fome, não é a perseguição, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada. Nada nos separa do amor desse Deus. Jezabel pregava e mentia para o povo dizendo: olha, quem manda pão, quem manda provisão é Baal. E segundo a história, os sacerdotes de Baal, eles iam todas as manhãs na entrada da cidade, e ali na entrada da cidade, os sacerdotes de Baal, eles colocavam cestos de pães e pregavam para o povo e dizia: durante a noite, enquanto vocês dormiam, Baal mandou pão, é Baal que manda chuva, e é Baal que manda pão. E então o povo acreditava que Baal mandava chuva e que Baal mandava pão. E foi nesse contexto da história que a palavra vai nos dizer que chega o profeta Elias com uma palavra certeira, e essa palavra ela veio diretamente para a vida do rei Acabe, e a palavra era 1 Reis capítulo 17 versículo 1, se puder colocar, diz assim a palavra do Senhor: assim disse Elias a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, presta atenção nesse verso. Vamos ler de novo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, em cuja presença eu estou. Estar na presença de Deus precisa ser um estado permanente. Eu não posso sair do culto e sair da presença de Deus. Eu preciso sair do culto e continuar na presença de Deus. Eu preciso sair do jejum e continuar na presença de Deus. O Deus em cuja face eu estive, não. O Deus em cuja presença eu estarei, não. O Deus em cuja face eu estou é um estado permanente. Nós precisamos estar permanentemente na presença do Senhor. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego recebe a última oportunidade para se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, aí Nabucodonosor chega para eles e diz: olha, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e eu vou lançar vocês lá dentro, e eu quero ver quem poderá tirar vocês da minha mão. Aí eles dizem: é o Deus a quem continuamente nós servimos, é esse Deus que nós servimos todos os dias. Esse Deus, se Ele quiser, Ele livra, se Ele quiser, Ele protege, se Ele quiser, Ele guarda, mas se Ele não quiser, aí a gente morre. Mas a gente está na presença dEle todo dia. Quem está na presença de Deus todo dia, deixa eu conhecer aqueles que todos os dias estão na presença de Deus. Estar na presença precisa ser um estado permanente. O que Elias estava dizendo a Acabe era o seguinte: olha, Acabe, na minha boca está a palavra que abre o céu, mas na minha boca também está a palavra que fecha o céu. Por quê? Porque eu sou profeta de Deus, e Baal não manda em nada, Baal não manda chuva, Baal não manda nada. A palavra que abre o céu e fecha o céu está na minha boca. Olha a ousadia desse homem. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ser ousado. Para ser usado por Deus, você tem que ser ousado. Muitos profetas têm se levantado a fim de entregar boas profecias e conseguir bons recursos. Quem está entendendo?
Tem muitos profetas que têm se levantado a fim de falar que o errado está certo e o certo está errado, a fim de ganhar boas ofertas. Mas profeta que é profeta de Deus falará tudo aquilo que você precisa ouvir, toda a verdade que o seu coração precisa para ser transformado, toda a verdade que o seu coração precisa para ser mudado. Esse era o profeta de Deus para aquela geração. Esse era o homem que Deus havia escolhido para destruir, olha só, para destruir a palavra que estava na boca de 850 profetas, juntando os profetas de Baal e juntando os profetas de Azera. Eles falavam tudo que Jezabel queria ouvir, eles falavam tudo que Acabe queria ouvir, mas aí Deus levanta o profeta dele e fala tudo aquilo que Acabe e Jezabel não queria ouvir. Elias diz: segundo a minha palavra, não vai chover. Olha só, naquele tempo, o primeiro sinal de autenticidade de um profeta era quando ele dizia a seguinte frase: assim diz o Senhor. Mas Elias não chega dizendo assim diz o Senhor, ele chega dizendo segundo a minha palavra. Ei, ele não estava importando se alguém ia acreditar ou deixar de acreditar, ele estava ali para falar o que Deus havia mandado. Segundo a minha palavra, nos próximos anos não cai orvalho e não cai chuva. Ele não disse Deus mandou, ele disse segundo a minha palavra. Quando Deus viu a ousadia do profeta, Deus disse o quê? Anjo, fecha as comportas do céu e não deixa pingar nada de água, não deixa chover, porque quando um profeta autêntico de Deus, que está alinhado com o propósito de Deus, abre a sua boca e declara uma palavra, Deus estabelece no céu. Fechou o céu, selou tudo. Ei, quando Deus faz isso, é porque havia um alinhamento entre o profeta e a profecia, entre o profeta e a vontade daquele que estava usando o profeta. A nossa boca tem que estar alinhada com o céu. As nossas palavras têm que estar alinhadas com aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que falamos, aquilo que declaramos, precisa estar alinhado com a vontade de Deus para nós. Olha só, Deus, quando ouviu o profeta declarando, profetizando, fechou o céu. Porque como nós lemos no Salmo 68, os rebeldes, eles vão habitar em terra seca. Esse silêncio me preocupa. E quando nós estamos, olha só, alinhados nesse propósito, as nossas palavras, elas viram decretos. Então quando o profeta diz, não vai chover, o céu fechou, gente. Não houve chuva. Por quê? Porque havia rebeldia no meio do povo. E alinhado com o propósito de Deus, o profeta profetiza e o céu se fecha, porque rebelde habita em terra seca. Eu gosto de acreditar que quando há um silêncio é porque está havendo reflexão. Rebeldia e terra seca andam juntas. Rebeldia e terra seca estão andando, caminhando junto. Então Deus vai e fecha o céu. Por quê? Porque havia um propósito. E qual era o propósito? O propósito era que ao habitar em terra seca, os rebeldes se arrependessem e se voltassem para Deus. Quando a terra fica seca, quando nada dá certo, quando tudo aquilo que você tenta fazer dá errado, é hora de parar e refletir o que é que nós estamos fazendo, o porquê que eu estou nessa terra seca.
Porque há uma promessa em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se a terra está seca, se a terra foi ferida com sequidão, é só descer na presença de Deus. Porque se esse povo que chama pelo nome de Deus se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir desde o céu, Ele vai perdoar os pecados e Ele vai sarar a terra. Meu Deus! Quando Elias declara essa palavra de sequidão, ele recebe uma direção de Deus. E a direção de Deus foi: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus dá para ele um endereço e diz: vai para lá. Olha, você precisa sair daqui, vai para o oriente, do lado do Jordão tem um rio chamado Querite, e lá nesse rio chamado Querite você fica lá, porque eu vou cuidar de você ali. A direção era: vai para lá. Mas olha o cuidado de Deus. A palavra era de que durante os próximos anos não ia chover. A sequidão ia tomar conta de tudo. 4 meses sem chuva no nosso estado. Nós já sofremos, nós já perecemos. Agora imagina anos sem chover. A Bíblia diz que foi mais de 3 anos sem chuva. Mas Deus tinha um cuidado especial com o profeta. Por quê? Porque só os rebeldes habitam em terra seca. Vai para o ribeiro e esconde lá. Por que Deus manda Elias se esconder? Por quê? Porque havia uma cilada de morte. Jezabel queria matar Elias e o Senhor estava dando a ele livramento. Ei, o Senhor estava escondendo o profeta, e Deus está aqui nessa noite dando livramento. Tem gente que está viva só porque Deus está te escondendo dos seus inimigos. Tem gente que só está de pé porque Deus está te escondendo dos muitos inimigos que querem acabar com a sua vida. E deixa eu declarar uma coisa: Deus decidiu o dia da sua vinda nesta terra, e Ele decidiu o dia da sua partida. Podem tentar contra ti, podem tentar te matar, todavia Deus te esconderá para o propósito, e a sua vida não será tirada pela mão daqueles que querem acabar contigo. Deus está trazendo essa palavra direcionada para alguém. A chuva cessou, e a Bíblia diz que começou a haver uma sequidão, todo o povo desesperado, procurando água, mas Elias estava tranquilo no ribeiro. Deus estava com ele. Deus estava sustentando ele, porque só os rebeldes habitam em terra seca. E a palavra de Deus para Elias foi: fica tranquilo, Elias, porque eu já dei ordem aos corvos que te sustente. Olha só, vai para o Querite, mas fica tranquilo, porque eu já dei ordem aos corvos que te sustente. Deixa eu te falar uma coisa: em tempo de crise, o Senhor sempre tem algo para te surpreender. Em tempo de dificuldade, Deus sempre tem algo para surpreender aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele. Entenda uma coisa: antes de Deus mandar Elias ir para o Querite, ele já tinha dado ordem para o corvo levar comida para ele. Ei, a provisão sempre acompanha um homem, uma mulher de Deus que está andando alinhado com o céu. A provisão sempre acompanha aquele a quem Deus deu uma missão. Se Deus te deu uma missão, a provisão está te acompanhando. Se a provisão não te acompanha, então não é missão de Deus, porque missão de Deus vem acompanhada de provisão do céu. Pode ir, eu já dei ordem aos corvos. Quando Elias chega no Querite,
Lá estavam os corvos, o esperando com pão e esperando ele com carne. E a Bíblia diz que isso acontecia pela manhã, e a Bíblia diz que isso acontecia à tarde. De manhã e à tarde estava lá a provisão. Meu Deus, oh glória, Deus está nos ensinando que a provisão sempre vai chegar primeiro no lugar aonde Ele te mandar. Aonde Deus te der uma ordem para ir, haverá ali uma provisão te esperando. Ei, pode ter céu fechado para muita gente, mas para quem adora Jeová, o céu ainda está aberto. Deixa eu te falar uma coisa: não se renda a Baal, porque enquanto você for adorador de Yahvé, Ele cuidará da tua alma. O céu estará aberto, vai ter pão, vai ter carne, vai ter água, vai ter provisão. A seca veio, e a palavra de Elias se cumpria a cada dia. Só que a palavra diz que após 3 anos, Deus chega para Elias. 1 Reis 18, versículo 1 diz assim: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Vai e se apresenta, porque darei chuva sobre a terra. Elias aparece do nada, faz uma convocação a todo Israel para que subam no Monte Carmelo para um grande desafio, para provar que Yahvé era Deus. Eu preciso que você entenda uma coisa: o nome Elias significa Jeová é Deus, porque dentro do nome de cada um de nós existe um código que te define. No seu nome tem um código que te define. O seu nome fala da sua essência, o seu nome fala do seu propósito, o seu nome fala da autorização que os seus pais deram para algo poderoso acontecer contigo no mundo espiritual. O seu nome revela o seu propósito. Chegou a hora de Elias manifestar a essência do seu nome. Ele precisava agora destruir toda a mentira de Baal e trazer a realidade de que Yahvé era Deus. Poupar-lhe-ei os ouvidos, porque acredito que, como leitores da Bíblia, vocês conhecem a história. Junto os profetas de Baal, clama por Baal, Baal não responde. Elias faz uma oração, clama a Deus, Deus vem com fogo. O fogo de Deus queimou toda a água, lambeu a água, queimou pedra, queimou tudo. Porque o fogo de Deus, quando ele vem, assim consome tudo. E aí a Bíblia diz que após Yahvé manifestar naquele ambiente, após ele provar que Baal não era nada e que só ele era o Deus verdadeiro, Israel se volta para Deus. Israel vê a manifestação de Deus. Israel vê um sinal claro do poder de Deus. E todo aquele povo, eles se voltam para Deus. Eles se arrependem dos seus pecados e eles se voltam para Yahvé. E outra palavra veio para a boca de Elias. 1 Reis 18, 41 e 42 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu no Monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Olha só, Elias declara uma palavra de que a chuva ia voltar a cair, e ele diz: corre, se não quiser molhar, corre, vai para tua casa, porque eu ouço um barulho de uma abundante chuva. Porque profeta é assim: vê o que ninguém está vendo, ouve o que ninguém está ouvindo, sente o que ninguém está sentindo. Porque profeta é aquele que se antecipa, é aquele que vê primeiro, é aquele que ouve primeiro, é aquele que chega primeiro. E olha só, o profeta vai orar. Ele orou a primeira vez e disse para o seu servo: olhe para as bandas do mar e vê se você vê uma nuvem de chuva, algum sinal de chuva no céu. Aí, enquanto ele ora, o servo vai e olha para a banda do mar e ele não vê nada. Aí ele volta para o profeta Elias e diz: não tem sinal de chuva. Aí a Bíblia diz que o profeta ora de novo, manda ele ir, e ele vai, e ele olha para as bandas do mar, e ele não vê sinal de chuva. E isso aconteceu por 6 vezes, mas na 7ª vez, oh meu Deus, na 7ª vez, quando ele ora, e o
seu servo vai observar o céu. Ele vê um sinal. Diga comigo, um sinal. Sabe o que essa passagem nos ensina? Se você já orou uma vez e não viu nada, ora de novo. Se você jejuou uma vez e não viu nada, intensifica o jejum. Se você se santificou, não viu nada, intensifica a santificação. Se você está buscando e não está vendo nada, é Deus dizendo: intensifica, ora mais, jejuma mais, busca mais. Se você orou uma vez, 2 vezes, 5 vezes e não viu nada, não é sinal que Deus não vai descer na tua guerra, é sinal que você precisa orar mais, descer mais, jejumar mais. Porque Deus não opera no desânimo, Deus opera na perseverança, Deus opera na insistência da nossa fé. Quando há perseverança, nós conseguimos confundir o inimigo. O inimigo fica perturbado quando ele pensa que você vai desistir e você está aqui mais forte do que nunca. Ele fica perturbado, ele fica confundido quando ele pensa que você vai parar e você se levanta na força da leoa parida e diz: agora é que eu vou lutar, agora é que eu vou perseverar, agora é que eu vou guerrear, agora é que eu vou orar, agora é que eu vou buscar. As coisas só não dão certo na vida de crente que desanima e desiste dos propósitos. Tem palavras proféticas que nunca se cumpriram na sua vida, porque você desprezou as profecias. O apóstolo Paulo disse: não despreze as profecias. Satanás faz de tudo para você desistir e desprezar as profecias. Você recebe uma palavra, você espera 1 mês, ela não cumpre. Você espera 2 meses, ela não cumpre. Você espera 3 meses, ela não cumpre. Aí tem gente que fala o quê? Deus não vai fazer mais nada, eu não quero mais saber, eu não vou mais acreditar nisso. E sabe o que acontece? Você despreza as profecias. Por isso o apóstolo Paulo disse: não despreze as profecias. Se você receber uma palavra, fique atento a ela, proclame ela todo dia, declare ela todo dia, creia nela todo dia. Quantos aqui tem uma palavra que nunca cumpriu? Levanta a sua mão. Uma palavra que nunca cumpriu. Oh glória, oh glória. E o Senhor está dizendo para você: não despreze essa palavra, não despreze essa profecia. Se você perseverar, ela vai cumprir. Se você continuar a buscar, ela vai cumprir. Se você orar, e acreditar nela, ela vai acontecer na sua vida. O profeta ora, pede para o moço olhar. O moço olha, não via nada. O céu estava limpo, mas ele não desanimava. Ele voltava a orar. Se a resposta ainda não chegou, volte a orar. Se a bênção ainda não chegou, volte para o lugar da oração. A palavra que o profeta deu vinha contra a realidade daquele momento. Era sequidão. O céu estava limpo, não tinha sinal de chuva. Era uma seca terrível, mas a palavra era: eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. E aí na 7ª vez o moço volta dizendo: olha, eu vejo no céu o sinal de uma pequena nuvem. E essa pequena nuvem, ela é do tamanho da mão de um homem, e ela vem subindo, mas ela é muito pequena. Ela é do tamanho da mão de um homem. A nuvem era pequena, era do tamanho da mão de um homem, mas a palavra era de que ia descer uma grande chuva, uma abundante chuva. Segundo a meteorologia, para haver uma grande chuva é necessário haver nuvens tomando o céu. É preciso haver nuvens carregadas por todo o céu. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sinal é pequeno, mas a bênção é grande. A nuvem é do tamanho da mão de um homem, mas a vitória é grande. Deus está te dando sinais. É só um pequeno sinal, mas a palavra vai cumprir, vai ser do jeito que Deus falou. O sinal é pequeno, mas a resposta vai vir do jeito que foi profetizado, do jeito que foi declarado, do jeito que foi estabelecido no céu. Sempre que Deus me promete uma bênção, Satanás vem com uma parecida. Satanás vem com uma muito parecida, pastor Clébcio. E eu olho para ele e digo: vai ser do jeito que Deus falou.
Se ainda não está do jeito que Deus falou, então recuse, porque não é Deus. As coisas vão acontecer do jeito que Deus falou. Ele disse: eu ouço o barulho de uma abundante chuva. Ei, não despreze as coisas pequenas, não despreze os pequenos sinais. Os sinais são pequenos, mas a chuva será abundante. O que você está vendo agora é um pequeno sinal, mas o Senhor te prometeu algo grande. Então fica na posição, se posiciona na presença de Deus. Por quê? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e tornarei a dar chuva na terra, e tornarei a abençoar a terra. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: há uma unção de quebrantamento tocando corações aqui nessa noite, porque todas as vezes que Deus quebranta um coração, é porque Deus quer abençoar essa pessoa. Todas as vezes que um coração é quebrantado, é porque Deus está tratando com essa pessoa para elevar o nível. Ah, meu Deus, porque todo aquele que desce, Deus faz o quê? Deus exalta. Todo aquele que se humilha, Deus eleva. E se o seu coração está se quebrantando, é porque Deus quer você descendo na presença. Porque quando você desce na presença, a mão do Todo-Poderoso, ela vem sobre ti para te exaltar. Você pode aplaudir Jesus?